Fala pessoal, o vídeo aqui é um pouco diferente, a semana tá bastante corrida e eu resolvi fazer um blog para mostrar o que eu fiz na semana passada com o meu servidor, né? Tô cuidando de uma migração aí de um cliente, precisei levar a minha máquina porque o cliente não tinha uma máquina robusta para fazer a migração. E aí eu trouxe aqui minha máquina de volta, eu queria mostrar para vocês, para mostrar, um momentinho, para mostrar as mudanças que eu vou fazer aqui na minha estrutura, tá? Então tá uma bagunça aqui, não olhem tanto. Deixa eu organizar aqui para passar para vocês. Então, basicamente, essa aqui é a minha máquina. Deixa eu girar ela aqui para vocês. Essa é a minha máquina, tá? É um gabinete da Corsair. E dentro dela, deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui a gente vai fazer isso depois. Dentro dela eu tenho um Core i7 de 8ª geração, 32 GB de RAM. E tenho aqui, isso aqui que eu vou instalar, vou mostrar pra vocês. Mais uma coisa aqui, um SSD. Deixa eu levantar ele aqui. Pronto, perfeito. Então aqui eu tenho um Core i7, 8ª geração, 32 GB de RAM, DDR4. Eu tenho um water cooler da Corsair. Essa máquina eu comprei ela para jogo, tá? Para jogar, para desestressar, enfim, para fazer streaming. E aí eu decidi criar esse projeto e aí decidi usar essa máquina para o meu laboratório com o Proxmox, tá? Então, basicamente aqui, tirando essas explicações que eu já falei, eu tenho aqui o NVMe de 1 TB, né? E eu comprei, deixa eu trazer aqui para vocês. Eu comprei aqui e eu tenho aqui outro SSD do tipo NVMe de 512. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar de um adaptador, porque ele não tem as duas entradas. Então, basicamente, é aí que entra esse carinha aqui. Então, basicamente, como é que eu vou fazer para abrir aqui, senhor? Eu tenho aqui esse case. Então, aqui, ó, eu tenho o espelho, né, para colocar aqui. Eu tenho parafuso, legal. Eu vou deixar o link da compra desse item, tá? Caso alguém se interesse. Custou R$98, sei que foi caro. O normal é R$60, mas chegava no outro dia. Então eu comprei na sexta e chegou no sábado à noite. E aí com isso, instalando isso aqui, eu vou ter um disco NVMe de 1 TB para minhas máquinas virtuais. Vou ter um de 512 para também minhas máquinas virtuais ou backup. Ainda vou estruturar isso, tá? Por quê? Porque eu tenho um HP G7 que eu uso para o Proxmox Backup Server. E a ideia é que eu faça tudo aqui nessa mesma máquina. Por quê? Se vocês perceberem aqui, a bagunça ali tá demais, tá não? Se vocês perceberem aqui, eu tenho 3 baias de disco 3.5. E, deixa eu lembrar onde é que é. E tirando aqui em cima, eu tenho 3 baias de disco 2.5. Então, basicamente qual é a minha ideia? A minha ideia basicamente é ter um NVMe de 1 TB para as máquinas virtuais, o disco de 512 como backup primário e os discos SATA configurados em ZFS para o Proxmox Backup Server. E aí você vai dizer, tá, Caio, mas o SO você vai colocar onde? Bom, então o SO eu vou colocar aqui nesse SSD de 120 GB para poder ter as coisas bem separadas. E aí, eu estou fazendo isso novamente porque no Proxmox anterior que eu configurei, eu coloquei o SO num HD de 2.5mm, HD de notebook, e esse HD estava com problema e eu sabia. Vagabundo! Então eu coloquei de propósito porque em algum momento eu queria que ele desse problema, para eu mostrar os benefícios de usar, o Proxmox de forma estruturada, onde você usa discos para o SO e discos para armazenar as suas VMs. Então, basicamente aqui, quando deu problema no disco, na quinta-feira passada, eu não estava preocupado, basicamente por algumas coisas. Primeiro, eu tinha um Proxmox Backup Server na minha rede, onde tinha um backup incremental de todas as minhas máquinas, toda a minha estrutura, e eu tinha apenas nesse HD com problema o meu SO. O que é que eu tive que fazer? Eu tinha duas possibilidades aqui. Eu poderia reinstalar o Proxmox no SSD, e aí com isso jogar os arquivos de configuração para o local de origem,
e os arquivos do disco já estavam no disco NVMe. Então, quando o Proxmox encontrou os arquivos de configuração no local correto, que vou deixar aqui na descrição, o local, ele já fez o apontamento dos discos e as máquinas já puderam voltar a funcionar. E só fiz iniciar as máquinas porque nada além disso mudou. Mas também eu poderia fazer uma segunda forma. Eu poderia restaurar as minhas VMs de forma com PBS para o meu disco, caso o meu disco tenha morrido também. Então, isso daí dá uma segurança a mais. E aí, falando sobre essa máquina, eu essa semana precisei levar ela num cliente, porque o cliente não tinha um hardware dedicado para fazer a migração. Um momentinho que eu falo um pouco rápido. E aí eu levei a minha máquina para fazer essa migração parcial. O mais complexo aqui, pessoal, é você tirar a máquina física e transformar ela num disco virtual. Depois que você faz isso, você joga no seu Proxmox temporário, né, seria a minha máquina, e depois que eu reinstalei a máquina do cliente na única máquina boa que ele tinha, né, digamos assim, foi muito mais fácil. Eu pude usar como diretório, tá? Isso aqui é importante, porque eu apenas transfiro os arquivos de disco, os arquivos de conf via rede, porque no tipo LVM eu não tenho acesso diretamente ao disco, tá? Então, numa migração, prefiro usar o modo diretório, porque você tem acesso aos arquivos brutos ali. Mas também eu poderia simplesmente fazer um backup do meu ambiente na minha máquina e restaurar na máquina dele. Depois que está virtualizado, o problema é a transferência. Que isso não é um problema, porque uma rede gigabit ela vai acontecer sem problema nenhum. Então a dica que eu deixo aqui quando vocês vão virtualizar uma máquina física é que alguns sistemas de terceiros, eles vão expirar a licença. Por quê? Porque o hardware vai mudar drasticamente. Geralmente essas empresas com sistemas de venda, sistemas de monitoramento de câmera, enfim, ela coloca a licença baseada no hardware, porque é uma forma de evitar pirataria. Então quando você virtualiza e transfere o hardware, se ele mudar drasticamente, a licença vai expirar. Então o que é que eu aconselho a vocês? Previamente, entre em contato com esses fornecedores e informe, estou virtualizando o meu ambiente, e aí a licença vai expirar porque o hardware é muito diferente, eu preciso saber como é que funciona a mecânica, vocês precisam desassociar a licença antiga para associar no novo equipamento. Eles fazem tranquilamente, foi o que aconteceu. Eu entrei em contato, o pessoal entrou no ambiente, desinstalou a licença, deixou liberada. Quando eu migrei a máquina para o novo hardware, a licença, logicamente, veio expirada, porque o hardware mudou, e eles foram lá e adaptaram a licença ao hardware, e está tudo funcionando normalmente. Então, levei minha máquina na segunda-feira, fiz o processo de migração, na sexta-feira à tarde, no final do dia, né, na verdade, trouxe minha máquina para casa novamente, completamente desconfigurada, porque eu saí mexendo em várias coisas para atender a demanda de espaço, porque eu não tenho muito espaço aí para aquilo. Então tive que fazer uma migração máquina por máquina, migrava a máquina, testava a máquina, apagava o disco de destino para migrar a próxima máquina. E voltando aqui, ó, essa forma que eu gravo, tá? Eu uso uns LEDs aqui, eu tenho isso aqui para melhorar um pouco o áudio, né? No começo eu tive problema com áudio. E eu tenho esse carinha aqui que é horrível, cara. Isso aqui ocupa muito espaço. Mas voltando ao conteúdo aqui do canal. O que é que eu pretendo fazer? Ignorem isso aqui. Isso aqui é... Sei nem o que falar disso aqui. Eu voltei aqui os discos SATA de 2.5 para o Proxmox Backup Server, configurado em ZFS. Tá? E eu voltei aqui futuramente discos de 3.5, tá? Do tipo SATA 3, normais, os discos que a gente conhece, para uma possível replicação ou outro armazenamento mais robusto que eu precise. E aí, voltando aqui, eu vou ter o meu SO separado nesse disco aqui de 120 GB. E aí você vai dizer, poxa, Caio, tu vai ter o SO num disco só? Não é um pouco inseguro? É. E aí é o motivo que eu estou usando, tá? Essa marca aqui é uma marca boa, eu gosto. Na verdade, eu compro bastante essa marca, nunca me deu problema. Porém, esse disco eu comprei de um amigo que estava usando para mineração. E a gente sabe que quando o pessoal usa para mineração, o tempo de vida útil do disco, ele acaba sendo reduzido. E essa é a ideia proposital. Eu quero que ele dê problema de novo, porque quando ele der problema novamente, eu vou mostrar em tempo real, talvez em uma live, como que a gente faz para restaurar um ambiente. Nesse caso, eu não pude fazer isso porque eu não estava pronto estruturalmente para fazer, mas esse disco está com um tempo de vida bem contado, e aí a ideia é que ele quebre o meu SO
e aí eu preciso fazer a reestruturação. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Aqui eu tenho a minha máquina. E aí eu vou terminar de instalar ela para deixar ela pronta para o próximo vídeo. Lembrando que eu tenho aqui, essa semana agora, 2 feriados aqui em Recife, né, São João. Mas basicamente, como eu não saio e está nesse período, eu vou me preparar para adiantar alguns vídeos para vocês já na semana que vem. Espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo. Então deixe aqui nos comentários algumas dicas para o nosso ambiente, nossas configurações. E aí eu aguardo vocês no próximo vídeo. Estou girando aqui, espero que ninguém tenha ânsia de vômito. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Curta se não curtiu esse vídeo, se inscreva se não é inscrito. E em breve nós teremos novos projetos que eu pretendo construir juntamente com vocês. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.